eu comecei fazendo letras, estudando letras, mas desde o colegial eu era perseguida pelo pensamento do Carl Gustav Jung, que me encantava. A gente estudou muito Freud, Jung no colegial, e eu me encantei com o pensamento de Jung, com a terapia junguiana. Então eu sempre fui estudando muito isso desde o colegial e por conta própria, encantada com a simbologia toda e com o estudo dos símbolos, dos mitos, dos ritos em Jung. E eu fiz, depois de fazer letras, eu fiz um mestrado em comunicação e semiótica. Aliás, desculpe, eu comecei o mestrado em comunicação e semiótica e larguei para ir para a Inglaterra, onde eu fiz um mestrado em linguística aplicada na Universidade de Reading. E defendi uma tese sobre linguagem publicitária. E continuava com o Jung na minha bibliografia e sempre me perseguindo em todos os estudos. E fiz daí o doutorado em comunicação e semiótica logo em seguida, trabalhando mais com dramaturgia comparada e, é claro, com base em Jung e no pensamento do Martin Buber, um grande filósofo judeu que nos dá uma base para compreender o dialógico, a relação, o sagrado, conforme a gente vai ver hoje também. Tá? Depois desse doutorado, eu fiz uma especialização em psicologia analítica, lógico, em psicologia junguiana, e fui fazer, em seguida, a formação como psicanalista clínica. E, enquanto isso, fui publicando muita coisa, né? Artigos no Brasil, no exterior, e livros, né? Como eu já falei, o de Babel Erdem, o Arte, Cor e Loucura, um livro sobre a psique e religião, que a gente vai focalizar hoje, que está aqui, se alguém quiser também, e a escrita criativa, que também foi uma coisa que eu sempre realizei, né? Eu sou escritora e comecei com poesia, e de repente comecei a partir para a narrativa também. Eu tinha parado de escrever até que meu marido ficou muito doente e acabou falecendo, mas enquanto ele estava no hospital, eu comecei a escrever para ver se descarregava, para uma catarse mesmo, para uma reorganização de tudo que estava acontecendo comigo, aquela mudança tão brutal que estava acontecendo na minha vida. E uma amiga minha encaminhou 2 dos meus escritos para um concurso. E eu ganhei o primeiro lugar em poesia com um desses escritos e uma menção honrosa com outro. E então fiquei estimulada, né? Daí eu falei, eu vou participar do próximo. Abriu-se um outro concurso daí de prosa, um concurso de lendas e poesia. Daí que eu me tornei prosadora, porque eu falei, vou escrever minha primeira lenda. E ganhei um prêmio outra vez. Ganhei um prêmio com a lenda e outro com o poema no concurso. Daí eu comecei a concorrer e ganhar alguns outros prêmios. E isso foi me estimulando a produzir mais. E tenho escrito cada vez mais, e agora eu estou com 2 livros criativos encadeados. Eu não sei se vou publicar os 2 em um de prosa e outro de poesia. E como eu tenho que falar só uma coisa a mais de mim para a gente poder prosseguir, né, que eu estudei música desde pequena, música clássica, música erudita. E voltei agora a tocar piano erudito e estou me preparando para gravar algumas obras de uma compositora brasileira contemporânea. Estou escrevendo a biografia dela, reorganizando a obra dela e tudo mais. É uma compositora erudita brasileira contemporânea e estou me preparando para gravar algumas das obras dela também. Então a minha formação é uma formação bastante híbrida, como vocês estão vendo. E esse caráter híbrido vai moldar, de certa maneira, a minha fala daqui para frente. Então, eu sou uma pessoa que escreveu a sua vida por linhas bem tortas, bem tortuosas mesmo. Eu dei muita volta, estudei em muitos lugares, doutorado fiz nos Estados Unidos, inclusive, morei em lugares diferentes e estou agora aqui, mas sempre com o pé lá, também viajando muito, dando palestras fora e tudo mais, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar então sobre a arte e o sagrado. É isso que está dito aqui. Esta é a nossa palestra, esse é o título da nossa palestra. Mas para falar da arte e do sagrado, a gente tem que enfocar o sagrado primeiro e ver qual é a natureza dele. Nós nunca vamos entender o sagrado
a partir de uma perspectiva puramente racional. Nunca. O sagrado, ele tem que ser compreendido a partir de uma experiência vivencial. Ele tem que ser vivido, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser experienciado, né? Pelos poros, pelos sentidos, pela alma. Né? Só a razão não nos leva a lugar nenhum. Como nos lembra o filósofo Martin Buber, a quem eu me referi ao início dessa apresentação, as ondas do éter vibram sempre, só que na maior parte do tempo nós temos os nossos receptores desligados. O sagrado está aqui e agora. Ele está nessa televisão, ele está no meu gesto, ele está nas palavras que eu estou proferindo, ele está nos seus ouvidos, ele está na sua presença, ele está aqui na nossa presença. Ele está no nosso aqui, nosso agora, ele está no latido dos cachorros lá fora, ele está no canto dos pássaros, ele está no chão que a gente pisa, na luz que a gente acende, né? no mouse que a gente toca, ele está em todo lugar, na água que a gente toma, só que a gente não nota isso. A gente realiza gestos rotineiros para coisas que não são rotineiras. Cabe a nós este ato de despertar o sagrado, que está sempre no aqui e no agora, que é o nosso presente, a nossa presentidade, e é aquilo que nos é dado de presente também. Tá? O Martin Buber, ele tem uma teoria, a teoria do dialógico, né? Nós estamos sempre em diálogo com o mundo, e a teoria do eu-tu. Eu só vejo esse tu como tu na sua alteridade, da maneira em que eu me afirme como eu tão plenamente que eu possa me doar a ele. Tudo no mundo, segundo ele, se apresenta para nós como resposta. Mas se apresenta como resposta se eu me ofereço como pergunta. Então, sem a minha abertura, sem o meu ato inicial, sem o meu gesto inicial, nada vai acontecer. Então, o sagrado, ele depende de uma ritualização da vida. Sem um ritual de oferta e de oferenda, ele não vai acontecer. A ritualização da vida, a ritualização, ela assume um papel fundamental em todas as culturas, né? E ela desempenha uma função essencial na nossa saúde psíquica. Sem isso, não há saúde, ou seja, por isso que o homem contemporâneo adoece, por isso que a gente fala em depressão, em transtorno bipolar, em síndrome de pânico, tantas outras coisas que contemporaneamente estão crescendo. Nós precisamos, para manter o nosso eixo, nós precisaríamos ritualizar a vida. É fundamental, né? O reconhecimento do sagrado e a ritualização da vida são fundamentais para a nossa saúde psíquica. E como nós somos um organismo tão complexo, para a nossa saúde biopsíquica, ou biopneumopsíquica, que nós somos espírito também. Né? As três coisas estão entrelaçadas aqui o tempo todo. Eu não posso dizer eu estou fisicamente doente. Não, se eu fiquei doente, adoeci nos outros setores também que me compõem, nos outros elementos que interagem para me compor. Então, assim sendo, cada vez que eu estou indo para o meu trabalho, eu não tenho tempo para comer, eu que moro em São Paulo, não sei vocês aqui como é que é, eu não tenho tempo para comer, eu cato um sanduíche no McDonald's com as minhas fritas, um refrigerante, e vou comendo no trânsito, eu xingo porque o trânsito é horroroso, me fecha, eu grito, estou estressada ou estou estressado no trânsito, não sei o quê, não sinto o sabor da comida, eu estou causando um enorme dano à minha saúde biopsíquica. O que eu deveria estar fazendo em vez disso? Uma coisa que o homem contemporâneo não tem tempo para fazer. Como? Não tem tempo. Tem que arrumar tempo. Se sentar à mesa, como nós fizemos antes aqui, né, Regina? Se sentar à mesa junto com as pessoas que lhe são caras, que lhe são queridas, a sua família, os seus amigos, novos conhecidos, novas amizades, antigas amizades, e calmamente degustar cada coisa, né? Perceber cada gesto, se colocar como presença e ouvir a resposta, desde o alimento até aquelas pessoas que estão ali. Mas ninguém tem tempo nem para se encontrar. A gente não encontra o vizinho do lado, não é verdade? Eu estou roendo uma coisa
sanduíche rapidamente, sem nem sentir o gosto, né? E não estou percebendo o dano que eu estou causando com isso. Então, ritualizar isso já para começar. Uma coisa que eu e a Regina, lembra que ela fez essa apresentação inicial da nossa experiência, fazíamos regularmente quando íamos a Palas. Nós parávamos para comer e dialogar e trocar experiências afetivas, emocionais, intelectuais, gustativas, né? De uma maneira muito... Eu lembro que uma vez um garçom foi servir a gente e ele falou, era um lugar bem simples, mas com comida muito caprichada, feita ritualisticamente, a partir de uma tradição passada de mãe para filho por uma família, né? Era um restaurante árabe, né? E o garçom falou assim, a comida é um negócio muito sério. E nós não levamos a sério. É o fast food agora, né? Não podia ser. Não é para ser feito, nem feito de qualquer jeito. Muitos de vocês devem ter visto o filme Como Água para Chocolate, vocês assistiram? Então, o cozinhar, que é baseado no romance da Laura Esquivel, belíssimo, lindo, né? Então, o ato de cozinhar é um ato de amor. E no momento que se torna um ato de desamor, dá diarreia em todo mundo. Me lembro uma vez que assisti um programa desses de mulheres na televisão e estava a Alcione, a cantora, ensinando a fazer uma receita qualquer, eu acho que era de uma torta capixaba. E ela falando assim, eu tenho empregadas na minha casa para me ajudar, mas se a empregada faz cara feia, eu vou querer alguém de mau humor, cortando minha cebola, cortando meu tomate, que eu vou ingerir depois, é tal história, né? Então, o ato de cozinhar e o ato de ingerir a comida são atos sagrados a serem ritualizados. E isso pode, se você ritualiza de uma maneira negativa, xingando no trânsito, né? Ou fazendo aquilo com má vontade, você vai gerar todo um contexto negativo, né? E vai contribuir para a não saúde biopsíquico-espiritual. Então, na verdade, cada ato de comer é uma reencenação ritualística do repasto sagrado. Aliás, eu acho que você estava num dos cursos que eu dei na Palas Atena, que foi sobre comida toda, né? Sobre cenas de comida, a comida no cinema, o cheiro da papaya verde, a festa de Babette, Big Night, um monte de filme que trabalha com a questão da comida, né? E um monte de livro e texto que trabalha com isso e toda a simbologia que existe, a última ceia no cristianismo, etc, etc. Né? Então, nós não podemos nos esquecer dessas nossas origens, nós temos que ser devolvidos a essa cena original do repasto sagrado. Tá? Semelhantemente, quando a gente tem uma hora de lazer, o que a maior parte das pessoas faz? Eu me lembro que uma vez, anos atrás, na PUC, era Corpus Christi, e eu perguntei para os alunos depois do Corpus Christi, onde é que vocês foram? No shopping. Todo mundo foi no shopping. Do lado da minha casa, o que estava acontecendo? Santana de Parnaíba, o tal do tapete, eu não sei se vocês já viram esses tapetes aí, que eles fazem com serragens, pétalas e tudo coloridos. Então é um ato de dedicação de toda a população e outros envolvidos que vêm de fora, né? Isso, a cidade toda fica coberta com esse tapete, com as cenas mais diversas, né, relacionadas à simbologia cristã. Então é uma coisa de uma beleza incrível. Então eu já chego cedinho de manhã para ver a feitura do tapete e antes de haver a procissão que vai dissolver aquele tapete, vai desmanchar aquele tapete que foi feito e fluído ritualisticamente, vai ser fluído de outra maneira como centro de uma celebração. Então, o que eu devo escolher? Ir para o shopping, ver a mesma vitrine que eu vou ver aqui no Rio de Janeiro, em Recife, em Nova York, em Atlanta, na Índia, em tantos lugares que tem o mesmo shopping com as mesmas lojas, as mesmas vitrines, essa mesmice consumista, né? E vou tomar o mesmo sorvete que é industrial, não tem nada de artesanal, que não foi feito ritualisticamente de jeito nenhum, cheio de conservante. Então, o que eu tenho que preferir? Isso, ou ir ao teatro, ou fazer teatro, ou escrever, ou estar aqui, né? Ou dançar,
ir ao cinema, tantas coisas que a gente pode pintar, a forma artística nos devolve ao nosso verdadeiro eixo e ao nosso verdadeiro centro. Ao passo que se vai nesses lugares que são tão contaminados de uma atmosfera consumista, você está totalmente descentrado. Então, nós temos que ser devolvidos por meio da arte, da fruição e do fazer dessa arte, a nossa verdadeira essência, né, que é luminosa, com L, luminosa, de numen, o sagrado. Essa é a nossa verdadeira essência. Nós temos que nos reconectar às raízes universais, imutáveis e perenes da vida. Aquilo que Carl Gustav Jung chama de self, que é o nosso centro, o nosso eixo, a nossa rota e a nossa meta sempre. Vocês têm familiaridade com a teoria do Jung? Todos? Todos, sim ou não? Pode dizer, né? Não tem? Nós vamos falar nisso aqui. E para o Jung nós temos, vamos voltar ainda para isso, para o Jung nós temos no centro da nossa psique um arquétipo que nos sustenta e que nos dá a guia toda, que se chama self. Em algumas traduções, esse arquétipo é chamado de si mesmo, self ou si mesmo. Então, o self é ao mesmo tempo o de onde eu vim, a minha origem, e para onde eu vou. Ele é o meu centro no presente também, então ele é atemporal, ele é passado, presente e futuro. Ele é minha origem, ele é a minha meta, é meu alfa, é meu ômega. Ele é o eixo ao longo do qual vai seguir e prosseguir toda a minha trajetória. Ao mesmo tempo, ele é a trajetória. Então, ele é o centro da nossa psique. Eu vou voltar a isso mais para frente, prometo. Se não voltar, vocês me lembram, mas eu vou voltar a isso. Daí a gente vai elaborar um pouquinho mais a teoria do Jung. Então, a nossa essência é luminosa, é sagrada. Aliás, eu tenho que fazer um parênteses aí, muitos psicólogos ditos junguianos não reconhecem o fato de que essa essência de que ele fala não é só uma essência intrapsíquica, ou seja, interior à nossa psique. Ele diz que o self é a imago Dei, em latim, imagem divina. É uma imagem divina intrapsíquica. Eu tenho Deus dentro da minha psique. Tá? É um arquétipo que eu tenho dentro da minha possibilidade. Eu tenho a possibilidade de ser Deus, a possibilidade de me santificar. Aliás, a obrigação de, né? Caminhar para isso, pelo menos, tentar engatinhar para isso. A luz está aqui. Acontece que tem um outro arquétipo do lado dele, né? Que é o diabinho com carfinho e tudo, né? Que é a sombra. Eu tenho os dois, numa tensão permanente. O self é a luz, ele é o centro, ele é imago Dei. Como eu disse, muitos psicólogos e pensadores junguianos não reconhecem o fato de que o self não é apenas uma entidade intrapsíquica, não é apenas uma parte do meu psiquismo. Ele é também o Deus extramundano. Ou seja, o Deus fora do mundo. Ele está dizendo, existe Deus. Tá? Que os psicólogos falam, não, ele está falando só de psique. Ele fala, não, na minha psique eu tenho o Deus intramundano, a imago Dei, mas eu tenho que ritualisticamente buscar o Deus extramundano. Reconhecer a minha humildade, a minha pequenez. Aquilo que eu falei quando a gente fez aquele breve exercício, né? Aquele exercício de nos dar as mãos, né? De abrir-se e entender que se é pequeno, vazio, e que existe uma coisa muito maior que a gente, tá? Então, vamos lá, nós temos uma essência luminosa, sagrada. Bom, feita essa breve introdução, vamos então partir um pouquinho para a arte.
começar com o teatro. O teatro ocidental começou sob a égide do ritual. Ele se originou do ditirambo. E o que era o ditirambo? O ditirambo, todo mundo conhece, já ouviu falar nisso? Não. Eram celebrações fálicas em honra ao deus Dionísio, tá? Que é o Baco romano, né? Então se celebravam, era uma festa de celebração, não era um teatro que era feito com palco, com atores, não tinha essa separação original. Era um ritual de que todo mundo participava por igual, não tinha a separação que nós estamos tendo aqui entre palco e público. Todos estavam juntos na mesma festa de celebração ao deus Dionísio. Tá? E assim começou o teatro, como uma festa na natureza, na rua e tudo mais, como uma celebração, como um ritual. E o teatro permanece como um ritual ainda hoje, conforme nós vamos discutir ao longo dessa apresentação, né? Então, o teatro, essa forma artística que nasce sob a égide do ditirambo, do ritual, ela tem várias funções e ela não apenas ensina, essa é uma das funções, ela tem uma função educacional, como toda a arte, né? Ensina, educa, oferece prazer estético, claro, satisfaz a esfera lúdica da experiência, ou seja, é uma brincadeira, é um jogo, é um entretenimento. Você sabe, isso aqui é teatro. Depois que a gente sai daqui, a realidade é outra, né? Então, satisfaz a esfera lúdica da experiência, que traz uma catarse, um alívio, uma purgação das emoções negativas, contribui para o equilíbrio, e não só tudo isso, mas também contribui para o equilíbrio psíquico. Outra vez, como? Nos devolvendo, sempre os rituais teatrais hoje, que nós vamos ver, eles nos devolvem sempre a noção de que nós estamos revivendo os primórdios, onde havia o ditirambo, onde havia o ritual. Eles nos devolvem a nossa dimensão originária, original, primeira, primordial, imutável. Mas mais para trás ainda, vamos voltar mais para trás. Vocês estão conseguindo ver a imagem direitinho aí? Se a gente vai mais para trás ainda, na pré-história, as pinturas rupestres já nos mostravam que, por meio da arte, ritualisticamente, o homem tentava controlar a natureza. Então aqui vocês veem que tem um bisonte, né? Ali tem um monte de pequenos animaizinhos, ó, tá vendo? Que na verdade eram animais gigantescos, né? De dimensões gigantescas. Os estudos arqueológicos nos mostram que eram animais imensos e incontroláveis, e o ser humano, aquela criaturinha frágil, que não tinha nenhum instrumento, como nós temos hoje, armas e tudo mais, e que tinha dado um jeito de controlar essas coisas incontroláveis e assustadoras. E qual era um dos jeitos dele controlar? Ele imprimia mãos, por meio da arte, né, sobre esses animais, mãos maiores que os animais ainda, ritualisticamente assegurando o seu poderio, o seu controle sobre esses poderes tão maiores do que ele. E com isso, ritualisticamente, ele detinha essas criaturas assustadoras e garantia sua permanência, essa permanência dessa frágil criatura do ser humano sobre a Terra. Por isso que nós estamos aqui como seus descendentes. Tudo começou aí, né? Não só no criar o primeiro tacape, não afiar a primeira pedra, não foi só nisso também, mas foi também na descoberta, no reconhecimento, aliás, descoberta, porque estava coberto, descobriu, desvelou, né? No reconhecimento do sagrado. O sagrado, poder. Semelhantemente, ainda na pré-história, essa é a famosa escultura que é a Vênus de Willendorf, né? Vocês veem que
semelhantemente, eles criavam imagens femininas que cultuavam ritualisticamente a fertilidade, celebrava-se a fertilidade, a eternização da vida. Nós estamos aqui como descendentes, né? E parece que tudo indica que os estudiosos dizem que essas imagens elas eram centro de manifestações ritualísticas, sim, e provavelmente de práticas estético-artísticas também, estético-religiosas. Então, provavelmente alguém dançava em torno das imagens, né, e tudo mais, cantava, e com isso invocava e evocava a força não só da fertilidade eterna, mas da deusa, que originalmente, eu não sei se vocês sabem, não era um deus que regrava o universo, né? Primitivamente era uma deusa. Depois, com a civilização judaico-cristã, que criou a ideia de que Deus é pai, né? Os judeus vão dizer que só os homens podem estudar, ficar à frente nas celebrações, as mulheres ficam atrás, não participam diretamente das orações e tudo mais, né? Mas originalmente parece que para os povos primitivos, para os povos primeiros, o que se celebrava era uma deusa e não um deus. Tá? Inclusive tem um livro que é escrito pelo Campbell, que é um dos seguidores de Jung, né? Que chama Todos os Nomes da Deusa. Campbell e outros autores. Então, aconselho vocês a lerem também, tá? Que nos fala justamente desse fato de que, inicialmente, era a deusa. E era a sacerdotisa também, a pitonisa, né? Que era a profetisa. Então, ia para a sacerdotisa. Aliás, gente, se a gente vai, por exemplo, nas igrejas católicas, não sei se alguém vai, reparem quantas mulheres tem. É muito mais mulher do que homem. É muito mais mulher. Apesar de que padre é padre e mulher não pode ser padra, né? As mulheres têm essa conexão com o sagrado muito mais fácil. Eu não estou dizendo que o homem não tenha. O que eu quero dizer é que, estou antecipando outra vez um pouquinho da teoria junguiana, existe um arquétipo central na psique masculina, segundo Jung, que se chama ânima, que é o feminino que habita a psique masculina. Tá? Todo homem tem uma mulher dentro de si. E se ele não se casa com essa mulher, se ele não faz aliança com esse seu feminino, ele não aprende nada. Tá? Ele não chega à totalização psíquica. Que a totalização psíquica só ocorre na aliança entre luz e sombra e entre masculino e feminino, o casamento dos opostos, tá certo? Bom, então a ritualização da arte já existia na pré-história. A celebração ao sagrado já se fazia pela via do ritual na pré-história. Aliás, tem um teórico, George Glusberg, é bem interessante. Não, antes disso vou falar um pouquinho da Idade Média, eu esquecendo. Na Idade Média, o que aconteceu? Qual era o centro da vida na Idade Média? A catedral. Sim. Você vai para a Europa, né, sempre tem pelo menos uma catedral gótica nas cidades antigas. Não é? E quando você chegava na cidade, você via a catedral já de longe, porque ela era o centro. E ela era feita num lugar privilegiado também, de onde você pudesse ver tudo em volta. Né? Porque ela era o centro da vida. O sagrado era o centro da vida. Tanto que os templos góticos, normalmente, eles têm arcos assim, né? Assim, dessa ogiva, né? É um arco que busca o céu, busca o divino. Inversamente, no Renascimento, o arco ele vai se arredondar e ele vai buscar a terra. Porque o centro na Renascença vai ser o homem e seu poder. Mas na Idade Média, o conhecimento ficou restrito às catedrais. Nesse sentido, houve obscurecimento, porque só os padres, né, o clero, é que tinha acesso à leitura
aos textos sagrados, ao conhecimento, e o resto, os demais mortais não tinham acesso a isso. Mas, por outro lado, foi uma época em que, por exemplo, com relação ao teatro, existiam os tais dos mistérios medievais, que eram representações que aconteciam dentro do espaço da igreja, dentro do rito católico. Então, estava fazendo uma missa, daí se representava o evangelho. Então, o teatro não acontecia fora da igreja, né? Porque ele era visto como uma coisa profana. E a religião mandava em tudo. A religião católica era a religião por excelência. Então, o teatro não acontecia lá fora, ele acontecia dentro do espaço da igreja. Se representavam cenas bíblicas, se encenavam. Então, quem queria ir para o teatro, ia para a igreja. Que era uma forma não só religiosa, era uma forma lúdica. Vamos ver uma representação legal? Então ia para a igreja. E isso foi saindo aos poucos, né? Depois foi para a casa dos nobres e tudo mais, e até se criaram os teatros mesmo, isso levou um tempo. Mas o teatro era parte do ritual, ele se subordinava ao ritual religioso. Tá? Então, o George Glusberg, que eu tinha falado, já ia me antecipar, ele falou, vamos voltar mais para trás ainda. Nós fomos para a pré-história, né? Nós fomos para os gregos, como o Ditirambо, né? Nós fomos para a Idade Média, ele falou, mas nós temos que voltar mais para trás. Vamos para o Gênesis bíblico, ou para a Torá judaica. No Gênesis bíblico, então, quem que foi o primeiro homem? Adão. A primeira mulher, Eva. Os nossos ancestrais até do homem pré-histórico. Tá? Eles estão lá, né? Eles estão lá no Jardim do Éden, no Jardim do Éden, né? Na cena original, e eles são expulsos do Éden porque eles comem do fruto do bem e do mal. E daí eles têm vergonha porque estão nus. E Deus pergunta, mas espera, como é que vocês sabem que estão nus? Como vocês sabem que existe pecado? Vocês andaram comendo do fruto proibido. Não era para comer. Vocês foram brincar de Deus. Não era para brincar. Todo mundo pensa que o problema foi sexo. Não, o problema não era sexo. Claro que se Deus criou homem e mulher, era para procriar. Né? Então a questão não é essa. É que eles foram comer do fruto da árvore do bem e do mal. O fruto do saber que era reservado aos deuses. O homem foi brincar de Deus. Então está aí para a gente uma referência bíblica que vale até hoje. Não brinquemos de Deus. Vamos começar com o exercício de humildade. Vamos nos esvaziar. Nós não somos nada. Somos uma bela de uma porcaria. Somos uma pulguinha dentro do universo. Nada de brincar de Deus. Que era o que os gregos iam chamar de híbris, né? A desmedida, o excesso. Eu sou grande, Édipo rei. Vocês conhecem a peça, o Édipo, ele cometeu um crime. Qual foi o crime? Ele matou o pai e foi para a cama com a mãe. Só que ele não sabe disso ainda. E o oráculo vai dizendo para ele, olha, você fez uma burrada. E ele, imagine se eu fiz a burrada. A Íbris, eu sou o maior. Ele fala, eu sou Édipo, o maior dos mortais. Íbris, está na cara que vai se ferrar. Está na cara, só ele que não percebe. Eu vou catar este filho daquilo que matou a fulana de tal, matou o fulano de tal e não sei o que e tal. Só que ele não sabe que é ele mesmo. E o oráculo falando, cuidado, bem, tuas palavras são tua própria condenação. Imagine, oráculo, o que é isso? Cala a boca, o profeta falando lá ceguinho, o profeta ceguinho, Tiresias falando, cuidado, você vai cair na tua própria armadilha. Imagine, eu vou achar esse cara, eu vou matar esse cara e não sei o que e tal. E ele acha mesmo, só que quem era o cara? Ele próprio.
Daí ele fura os próprios olhos e se torna como o Tiresias, que era sábio, cego para as coisas exteriores, mas alguém que enxerga a luz interior. Então esse é um exercício que nós temos que fazer, né? De nos cegar para o exterior e enxergar o interior. Abolir o ego, né? E enxergar o céu. Complicado, né? Fácil, né? Já contei a regra, agora está pronto, né? A partir de hoje. Vamos todo mundo furar o olho e ficar numa boa, sabe? Então parece que é muito simples, esse é o pulo do gato, mas é a tarefa mais difícil para o ser humano, né? É mais difícil, esse despojamento mesmo total, de desapego, né? Esse exercício de desapego. Bom, então, no Gênesis bíblico, nos mostra Grusberg, então, Adão e Eva comeram o fruto proibido e eles sabem que estão nus. E aí, o Grusberg diz, aí está a origem da pré-história da arte da performance, que vai ser uma das formas artísticas que vai marcar o século XX e XXI. Performances, por exemplo, Regina, me dá algum exemplo. Por exemplo, o cara passa pelado aqui, né? Isso foi uma performance. Ou tem uma mulher deitada aqui e um pintor pintando o corpo dela. Performance, body art, não sei o quê. E diz, bom, nós estamos aqui na pré-história da performance, nós temos uma arte pré-performática, eu diria. E Grusberg diz, o pecado original, resultante da expulsão de Adão e Eva do paraíso, era simbolizado pela nudez dos corpos dessas duas criaturas. Então, a primeira performance de que se tem notícia está na escritura bíblica. Desnudou-se o corpo do homem e da mulher, e aí nasceu o pecado original. Então, a ideia do pecado original. A marca da nossa imperfeição. Do Edipinho que existe na gente dizendo, comigo ninguém fala desse jeito, você não sabe com quem você está falando, ninguém faz isso comigo de jeito nenhum. Né? Que é a marca do homem contemporâneo. Não, eu aperto o dane-se o mundo. Só que acontece que o mundo não obedece a gente, não bem. A gente é mortal, a gente se estrepa mesmo, e quanto mais orgulhoso for, mais a gente vai se surpreender com o fato de que a gente não pode controlar absolutamente nada. Nós temos livre-arbítrio, sim, devemos exercê-lo, mas é sempre uma tensão entre o livre-arbítrio e uma ordem maior que a nossa, que nos supere, que nos transcenda. Então, o primeiro ato performático foi a exposição dos corpos, esse estar nu através de um conhecimento de que esta nudez era sensualidade interdita, de que era pecado, de que era uma coisa não natural, como deveria ser. Já no século XX e século XXI depois, né, mas o Grusberg está falando da arte da performance do século XX, ele cita René Berger, está aqui, para quem a performance, a body art, deve mostrar não o homo sapiens, e sim o homo vulnerabilis, esse homem mortal, o homem vulnerável que nós somos. Essa pobre e exposta criatura, cujo corpo sofre o duplo trauma do nascimento e da morte, algo que pretende igualar a ordem social, ersatz, ou substituto, análogo da ordem biológica. Tá? Então, eu acho da performance agora, como Gênesis nos lembra, olha, tudo é fugaz, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Isso é um corpo que passa. Isso é uma performance que passa. O cara vem, monta um negócio, uma instalação, desmonta e vai embora. Isso simboliza a nossa mortalidade, a pequenez de tudo. Se a gente, já que eu falei tanto de teatro aqui, vou falar de outras artes também, né? Mas já que eu falei tanto de teatro aqui, se a gente focalizar as múltiplas caras e faces diacronicamente, ou seja, ao longo do tempo, historicamente, né, que o teatro apresenta,
nós temos que voltar para os gregos sempre, já falando de Tirano. Nós temos que falar de Aristóteles, claro, né, que foi quem deu as bases da poética, da tragédia, da comédia e tal. E Aristóteles define teatro como ação. Teatro é ação. Então ele mostra alguma coisa acontecendo, ritualisticamente, na nossa presença. Tá? A gente, quando vai no teatro, a gente testemunha alguma coisa, não é verdade? Alguma coisa acontece no nosso presente. Tanto que tem peças que a gente assiste, que dá, eu não sei se vocês costumam ir ao teatro, costumavam ir ao teatro, que elas são tão legais, que dá vontade de levar para casa. Não dá? Fala, eu queria ver de novo. Quando você vai ver de novo, o espetáculo vai ser outro, porque a relação com a plateia vai ser outra. Por exemplo, essa palestra, vocês vão ver que eu estou dando uma palestra praticamente igual, o tema é o mesmo, mas ela está totalmente diferente com outra plateia. Então, dependendo do público, da interação ou não, da não interação, as coisas se desencadeiam de um jeito ou de outro. Um momento é de um momento de outro é outro, do ator é um, do iluminador é outro. Então, o espetáculo, já para começar, nunca vai ser o mesmo. E ele é um ato presente, é uma ação que se desencadeia de que você é testemunha. Quando você vai para o teatro, você vê uma coisa que acontece no seu presente. Ele apresenta uma presentidade. O teatro apresenta uma presentidade, que é exatamente a presentidade do ritual. Ritual, não adianta você falar assim, eu vou conversar no ritual. Você tem que praticar o ritual, fazer o ritual, vivenciar o ritual. Aquilo que eu já tinha falado, é vivenciar, experienciar o sagrado, experienciar o ritual. Vem aqui. Experienciar, experimentar, vivenciar o ritual, o sagrado. Ele apresenta uma natureza presente. Gente, agora vamos pensar numa coisa, diferentemente do cinema, da tela. O cinema, ele apresenta uma dimensão narrativa, por maior que seja a empatia, a identificação que você tem. Por maior que seja, o cinema vai apresentar uma dimensão narrativa, ele distancia o espectador da cena que ele assiste. Tá? Ele te joga para a dimensão de um era uma vez. Tanto que quando você vai para o cinema, você vai contar uma coisa, você fala, o fulano era, o Benjamin Button era, essa coisa aconteceu. O cinema não apresenta a dimensão presente. Você, no teatro, vamos pensar um exemplo, o cinema tem uma dimensão evocatória, né? Era uma vez, acontecia, uma dimensão passada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. No teatro, o teatro tem uma corporeidade brutal, quer dizer, ele tem uma fisicalidade de corpos brutal. O cinema narrativo, está aqui, ó. Olha a distância da tela. Né? Vamos imaginar, num teatro de participação, vem um ator e senta no teu colo, Vanessa. O que aconteceu? Foi um personagem que sentou? Foi, mas foi o ator mesmo. Não foi? É o corpo do ator que está lá. Né? Ele tem uma fisicalidade, uma corporeidade viva. Você sente o cheiro dele, a textura dele, o peso dele, certo? Tudo. Né? O teatro tem uma corporeidade brutal mesmo. O cinema já não, ele tem uma dimensão narrativa, evocatória. Então, além de eu dizer ele era, por exemplo, o ator, o Estevão é o ator, ele vem aqui no palco e se desnuda na nossa frente. Não era você, é outro ator. Não se anima. É o ator, não é você. Então, o personagem tirou a roupa aqui. Mas o personagem tirou a roupa, vai revelar o corpo de quem? Do Estevão, ele tirou não, Esse exemplo não está rolando. Então, eu estava até pensando, então choca, a nudez no teatro pode dizer, não, é natural. Não é natural porque senão eu estaria pelado aqui numa boa.
não é verdade? Não fica. E você também não estaria dizendo eu não. Não é verdade? Não é tão natural assim. Né? Então, agora, no cinema, é natural. E você chega e fala assim, pô, que legal, eu vi a Sharon Stone pelada. Viu nada, você viu uma fotografia dela. Que cinema é foto. Né? Agora, se ela ficar pelada no teatro, você fica, opa, eu vi a Sharon Stone pelada hoje, certo? Não é verdade? É bem assim. Então, esse exemplo eu acho que mostra bem o que é a dimensão do ritual. O ritual acontece no aqui e no agora. É o Estevão pelado, aqui sem querer ou querer. É a Sharon Stone pelada na minha cara e não a foto. Vocês viram a diferença? Que é, então não é uma foto. Uma foto te distancia. Você não pode contar vantagem, né? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você viu uma foto não faz nada, né? Tá certo? Bom, aqui é uma coisa que eu vou falar de passagem. Quantos aqui conhecem teoria do teatro? Alguém aqui conhece ou não? Não. É porque então eu vou só dar uma passada mesmo. O Bertolt Brecht foi um grande dramaturgo e teórico do teatro. E ele criou um teatro que foi chamado de teatro épico. E ele cria dentro do teatro um efeito que chama efeito épico, para um efeito de distanciamento. Tá? Então, com Aristóteles havia uma empatia, uma ligação entre a plateia e aquilo que acontecia. O Aristóteles achava que devia haver essa ligação. Bertolt Brecht dizia, não, eu quero distanciamento. Quero distanciamento. Por quê? Um distanciamento que nem esse do cinema que eu falei. Tá? Inserir a foto e não a coisa. Por quê? Porque ele fala, gente, o teatro é um instrumento de educação, de doutrinação. E ele tem que levar a responsabilidade social e política. O teatro dele queria fazer a revolução, uma revolução de natureza marxista. Tá? Então, ele falava, eu não posso deixar o público hipnotizado por uma realidade bonita. Ele tem que perceber que a realidade é contraditória e que a realidade é ruim. Senão ele vai sair, ele sai todo contente, com empatia, e fala, oh, eu saí de alma lavada. Ele não tem que sair de alma lavada do teatro. Ele tem que sair incomodado. Para daí chegar em casa e falar, gente, eu aprendi que eu tenho que mudar a minha realidade, que a minha realidade social está injusta. Então, por exemplo, está acontecendo uma cena em que eu estou me ligando ao personagem e começo a chorar por causa daquele personagem, que ele interrompe aquela cena. E ele fala, gente, peraí, isso que vocês estavam assistindo é verdade não. Eu sou um ator, tá? E o que está acontecendo aí, vocês estão todos emocionados com o banquete que esse pessoal não está vivendo, mas na verdade as pessoas lá na rua estão comendo ratos, passando fome, não sei o que e tal e coisa. Então ele volta para a cena, mas ele já interrompeu a ligação emotiva. Mas mesmo quando essa coisa narrativa que ele fala que distancia, não distancia tanto, porque ele te atinge sensorialmente também. Né? Ele chega, você leva aquele susto e está acontecendo ritualmente no teu presente, também ritualisticamente no teu presente, tem uma presentidade também. Então vamos em frente, nessa parte. Em abordagens teatrais mais radicais, como por exemplo a do Antonin Artaud, Artaud foi um teórico do teatro. A gente chegou a ver Artaud lá na passagem, acho que de passagem, né? O Artaud, ele chegou à conclusão de que deveria haver uma ligação total entre arte e vida. Tá? Teatro e vida deviam ser uma e a mesma coisa. Então, ele diz, vamos parar com literatura no teatro. Vamos apresentar a vida no teatro. E ele resolveu levar o teatro para a própria vida. Teatro para ele seria a carne, ritual que conjura, rasga e fere a própria carne. A um tal ponto que ele vê a arte como suicídio. Loucura, né? Ritual de autoimolação,
no altar da vida mesmo, da vida enquanto abismo, né? Suicídio, tanto que nos seus ensaios chama o suicídio é uma opção. Então ele fala, vamos parar com texto, mas o importante aí não é, o suicídio é uma coisa dele que tinha transtorno psíquico mesmo, tá? Apesar de ser um teórico brilhante, ele tinha um transtorno psíquico mesmo. Mas ele diz, a tragédia no palco não me basta mais, vou transportá-la para a vida. Mas aí é a questão de levar o entendimento das coisas que a arte nos dá para a própria vida. Tá? Fazer da arte e da vida uma coisa só, um só aprendizado, uma vivência. Romper a linguagem para tocar a vida. Não falar de somente, estou falando espanhol agora há pouco, somente. Não falar da vida somente. Né? Fazer, vivenciar, ritualizar. Tá? Bom, então resumindo essa primeira parte, nós agora vamos partir para uma parte final mais leve. Então, como ritual de conjuração da tragicidade aristotélica, transaristotélica, o teatro resgata via Artaud os velhos mitos do amor e da morte. Vamos falar que o teatro tinha que ser uma ritualização que tinha que resgatar o amor eterno, a mortalidade através dos tempos, uma reflexão sobre as coisas que são mais fundamentais para o ser humano, eternas. Isso se dá no momento em que silenciamos as palavras por trás dos gestos. Teatro não é literatura, não é falar dele. É gesto, é respiração. Pelo ritual, a linguagem se faz diretamente comunicativa. Diretamente, ele diz, quer dizer imediatamente. E olhando a palavra imediatamente, é imediata, ou seja, não mediada, sem mediação. Mostrar a vida, mostrar a carne, mostrar a mortalidade, fazer a gente viver isso na carne mesmo, a plateia viver isso na carne mesmo. Tá? Quando a gente fala em experiência imediata, não mediada, sem mediação, a gente tem que fazer uma parada e agora dar uma pensada no Jung mesmo. Tá? E aqui a gente está falando só de teatro ocidental. Se a gente fosse para teatro oriental, é outra coisa. Né? Isso mereceria um curso à parte, inteirinho. Né? Aí a gente está falando de outra coisa, porque daí não tem separação entre personagem e ator de jeito nenhum, e a gente está falando de iniciação religiosa, de outras coisas aí, né, também. Sabe uma coisa que me lembra, me recorda, assim, por isso que talvez a gente nem faça tanta pergunta, né, no meu caso, que assim, depois que a gente tem um pouco de contato no candomblé, das festas, que são rituais, na verdade, né? A gente fala festa, mas na verdade é um grande ritual, né? Onde você participa e você não tem muita diferença, embora você não esteja ali para receber o seu orixá ou alguma coisa assim, porque é uma coisa que você participa com o coletivo de uma experiência que não pode ser replicada, não vai ser filmada, não vai ser conversado a respeito, porque é uma coisa intensa de dança, de comida, ritual, né? Você come as comidas relacionadas com os orixás e é uma celebração da divindade de cada um ao mesmo tempo. Só que é coletivo. Então você só consegue chegar nessa formulação onde há o coletivo. Então você não tem a separação de fato de público ou quem está indo para a festa ou quem está fazendo a festa, porque é tudo junto. Você acabou de falar do que a gente vai falar agora, do Jung. Não, perfeito. Eu achei maravilhoso, porque você falou de uma maneira vivencial e através de um exemplo palpável, uma coisa que eu ia começar de um ponto de vista teórico. Isso é a tal da experiência imediata de que fala Jung. É sem mediação. Você se religião, o que é religio? É um religamento à fonte primordial da vida. Você religa a isso aí de uma maneira imediata, sem mediação nenhuma.
Nada, não precisou contar, nem falar não, nem dar regra nenhuma, nem nada. O próprio catolicismo, se você fizer vivencialmente mesmo, não através das regras, vai comungar mesmo por fé e não sei o quê, você também está vivendo uma experiência imediata também. Sabe? Então, uma religião bem vivida, bem vivenciada, ela é uma vivência imediata, sem mediação. Você vai para o sagrado ao vivo e em cores, sem mediação nenhuma. Tá? E o Jung, em vários pontos da obra dele, ele fala nessa experiência imediata. Em vários pontos, inclusive, agora vamos fazer a autopropaganda, a religião e a psique. Aqui tem um capítulo que eu falo da relação entre ciência e fé, no prefácio, né? Razão e fé. E tem um capítulo em que eu falo dos dogmas e rituais e a importância na saúde psíquica dos dogmas e rituais. E tem também um capítulo, é bem junguiano esse meu capítulo, tem um capítulo da minha irmã, a Mônica, que a Regina também conhece, que deu curso também na Palas Atena, que é arquiteta e artista plástica, que infelizmente não pôde vir, sobre a geometria sagrada. Tem artigos mais psicanalíticos também, e tudo, né? Tem de um médico. O mais difícil é o primeiro artigo, né? Não o meu foi fácil, mas um do psicanalista do padre Edênio, que ele é psicanalista e ele tem um conhecimento de teologia incrível, né? Um capítulo muito difícil. Agora os demais já são mais tranquilos de se ler. Mas aqui eu falo muito dessa experiência imediata. Tem nesse capítulo que eu falo dos dogmas e rituais, eu me refiro a um ponto da obra do Jung. O Jung era filho de um pastor protestante. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala: eu sou filho de um pastor protestante e, portanto, eu herdei uma tradição muito racionalista com relação à religião. Que o protestante quer explicação. Ele explica. Ele quer trazer tudo para a terra. Não tem ritual, não tem sacramento, nada disso, né? Não tem imagem, não tem nada. E ele fala: nisso eu tenho inveja do católico. Porque o católico, ele tem a confissão. E a confissão não é simplesmente se humilhar e falar para um homem, como muitas pessoas pensam. Você vai falar com um cara que foi ordenado e que naquele momento da confissão, ele está encarnando, ele é a figura do divino. Ele não pode contar para ninguém, ele está iluminado pelo Espírito Santo e ele vai te orientar para você encontrar o teu verdadeiro centro. Ele fala: eu tenho pena de não ser católico, porque a confissão é um método de higiene psíquica. Porque é um enfrentamento com a tua sombra e o teu inconsciente. Você fala: putz, tem um negócio em mim que me incomoda para mim. E que eu não vou contar para ninguém mais. Que eu não consigo contar nem para mim, às vezes, de tanto que me incomoda. Aquilo chega a me envergonhar. Daí você conversa com aquele senhor que está lá na tua frente, que com a sabedoria dele, você pegar o cara certo. Eu sou católica, então posso dizer que acontece. Ele vai te orientar e falar: bem, não se puna, né? O que está acontecendo naquela hora, segundo Jung? Naquela hora é o coletivo. Aquele cara que está lá já não é mais ele é a sabedoria do ser humano. Você não é mais a burra que fez uma besteira, ou o burro que fez uma besteira, ou o pecador, ou não sei o quê. Você é o ser humano frágil, mortal, imperfeito através dos tempos. E você está dividindo a sua carga com o coletivo. Isso que ele fala: carregar o inconsciente sozinho é um peso desgraçado que te esmaga, te arrebenta. Por isso que você precisa ou de um padre ou de um guru. Você não vai direto para o divino sozinho, porque o que acontece, gente? Aí está no meu outro livro, que esse aqui infelizmente só tenho 2, né? A figura do sol que queimou o Van Gogh, né? De sabedoria demais. Tudo era amarelo que Van Gogh, né? Aquela coisa. Olhar para o sol, para a sabedoria, para o Deus direto, você não pode, você precisa de mediação. Você precisa do guru, você precisa do sacerdote, você precisa de alguém que faça essa mediação. A experiência é uma experiência imediata.
Sim, você vai para o divino, mas você tem que ter um preparo. Você tem que ter um preparo para ir para o divino, senão você se queima. Na Bíblia está cheio de exemplos, né? Tira a tua sandália, você vai se defrontar com o divino. A sarça ardente, né? Aquela coisa pegando fogo lá. Se você olhar demais, e mitos mesmo, como o mito, como os mitos de Platão, não sei o que, né? Você está no mundo das sombras, na caverna. Se você olhar para o sol direto, não vai dar certo, né? Você vai se cegar. Você está acostumado a ver só sombra, nós estamos no mundo das sombras, da imperfeição. Se a gente olhar a luz de uma vez só, a gente vai se cegar, vai enlouquecer, tá certo? Então, é um coletivo. Então, o Jung fala, a importância do dogma e do ritual é essa. É você viver o coletivo, como você falou. Não carregar mais a carga sozinho. Eu não estou mais sozinho. Vai ter um cara que vai me dar um tapa nas costas e falar, bem, você está tão bem acompanhado, o mundo inteiro está nessa jornada que você está. Se dê paz. Tá? Eu estou aqui. Teus companheiros de jornada, de rota, estão aqui também. Vamos partilhar isso, né? Que é o problema do ser humano hoje. Ele não se dobra. Eu sou mais eu. Eu tenho meu orgulho. Eu não me dobro a ninguém, eu não preciso de ninguém, eu não confesso a ninguém, eu não peço auxílio a ninguém, eu não tenho fragilidade nenhuma. Daí surpresa, depressão, surtos psicóticos, psicopatias e não sei o que, de todas as naturezas, né? E nem vou perguntar aqui se alguém toma antidepressivo. Pessoas que se amortecem, tomam antidepressivo, tomam remédio daí para lidar com o seu centro. Em vez de se pôr no centro, né, amortece. Então não vamos olhar para a luz mais, nem para a sombra. Vamos amortecer que dá menos trabalho. Né? Vamos dar taca um sossega-leão em todo mundo. Essa medicalização excessiva, né? É claro que tem casos que precisa mesmo, né? Mas é uma medicalização já começa criançada, tomando antidepressivo desde pequenininho. Não importa a idade aí, né? O fato de que tudo está sendo... É claro que existem casos médicos, e o médico que faz o diagnóstico, o psiquiatra que faz o diagnóstico, o neurologista que faz o diagnóstico. Mas todo mundo está tomando, gente, né? Vamos tomar cuidado com isso, né? Então, que tal a gente exercitar o se recentrar, buscar o centro, né? E partilhar no coletivo. Então, eu tinha prometido voltar um pouquinho para a teoria junguiana, né? Como a gente tocou na questão da experiência imediata, a experiência sem mediação, de religamento ao centro da psique. Deixa eu só existe alguma experiência que não é imediata? Lógico, tem coisas totalmente imediatas. Se eu falo, por exemplo, a experiência do cinema que eu te falei, eu tenho a mediação da tela, da narrativa, era uma vez. Né? E outra coisa, quando eu vivo uma experiência superficial, eu estou só falando a experiência diária. Eu não estou em conexão com o meu centro em todas as máscaras profissionais que eu uso, por exemplo. Na tua vida profissional, você não pode mostrar teu centro todo santo dia. Você está vivendo na periferia de você mesmo, em larga escala. Né? Tem algumas coisas que você pode revelar e pode vivenciar, outras não. Para você ter uma vivência total, sem mediação com o teu centro e eixo divino, né? E sombrio e tudo mais, tem situações particulares em que você consegue esse religamento. São experiências religiosas nesse sentido, de religamento, de sacramento, do sagrado. Ritualisticamente você recuperar o sagrado, entendeu? Então, acho que vai ficar mais claro agora. Para entender um pouquinho do Jung, nós temos que entender um pouquinho do Freud. Então, vocês desculpem que a gente vai ter que dar uma passada bem meia boca nas duas teorias. O Freud entende a nossa psique em camadas. A camada de cima, a intermediária e a de baixo. Consciente, subconsciente e inconsciente. Tá?
E o inconsciente está aqui, lá embaixo. Ego, superego, id. Para ele é tudo em camadas e a parte de baixo está lá no escuro. O que acontece? O inconsciente, para o Freud, o inconsciente ele existe a posteriori, ou seja, depois os conteúdos do inconsciente vão acontecer depois que eu tiver uma experiência, uma vivência. Os conteúdos do inconsciente são complexos, eles são resultantes de experiências negativas que eu tenho, de traumas que eu vivo. Eu vivo esses traumas, aí eu rejeito esses traumas e eu os lanço para a parte de baixo da minha psique. Eles não estão acessíveis imediatamente, diretamente. Então eles começam a aparecer em atos falhos, eu falo uma coisa, eu tenho um esquecimento, eu uso uma palavra inadequada, uma palavra que não devia, né? De repente eu choro por alguma coisa, não sei porque eu estou chorando, não são mil coisas que acontecem porque certas coisas, certos conteúdos ficaram lá sepultados lá embaixo, foram rejeitados. O inconsciente, então, ele tem complexos que foram gerados, então os conteúdos dele aparecem a posteriori, depois da experiência. Tá? Para o Jung, inversamente, ele que representa a psique dessa maneira num dos seus livros, você vê que a psique é representada para ele como uma série de círculos concêntricos. Nós temos uma cabeça e dentro dela uma série de círculos concêntricos, caminhando do mais claro para o mais escuro. Vai do branquinho, vai acinzentando cada vez mais até ficar completamente negro. Só que aqui no centro, onde eu vou ter o inconsciente mais profundo, eu tenho duas dimensões. Eu tenho um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. O meu inconsciente pessoal me pertence, o inconsciente coletivo é aquela parte em mim na qual fala toda a saga humana, toda a travessia e toda a trajetória humana, toda a história e transhistória humana. O conteúdo do inconsciente mais profundo para Jung é feito não de complexos, e sim de arquétipos. E arquétipos são matrizes, possibilidades de ser. Elas não são nada palpavelmente, são possibilidades de ser, são matrizes, são modelos exemplares. E por que arquétipo? Arque como em arqueologia. Arque é o que existe desde o começo. Existe a priori e não a posteriori, como no caso do Freud. Tá? Então existem desde sempre. São matrizes que existem sempre a priori. Sempre e a priori. Elas são eternas, elas são originais, elas são originárias e elas são presente, passado e futuro. Elas existem sempre e a priori. Arque. E tipos do grego typos, que é matriz. Matriz é o esqueleto que ainda não foi preenchido. São possibilidades de ser, como eu disse, tá? Modelos exemplares. Mas elas ainda não são. Então, todos nós temos a possibilidade de ser Deus, como eu falei, Imago Dei. Todos nós temos a possibilidade de ser demônio. Nós somos sombra também. Todo homem tem uma possibilidade de desenvolver seu lado masculino. Feminino, desculpe. Toda mulher tem a possibilidade de desenvolver seu lado masculino. Só que nós temos que realizar esse trabalho, que é o trabalho de Hércules, né, que é a jornada heróica, de que o Kerbel vai falar e tudo mais. Né? Então, nós temos então um inconsciente cujos conteúdos existem sempre. Preexistem à nossa existência. Quer a gente nasça, quer não, existe inconsciente coletivo e existem arquétipos. Quer a gente morra, quer não, existem os conteúdos arquetípicos.
Eles estão aí, sempre, a priori, e persistem. Tá? Desculpem a repetição, mas é bom enfatizar aí. Uma coisa que é interessante, em vez de eu rejeitar as coisas que estão aqui na minha consciência e lançar para uma lata de lixo da inconsciência, como seria o caso do Freud, então, um monte de coisa que não presta lá na lata de lixo, esses arquétipos, eles são uma força produtiva, criadora. Eles são potencial de criação. Deles pode emergir toda a nossa criação artística, por exemplo, os nossos rituais religiosos, tudo aquilo que a gente faz de mais produtivo e de mais criativo tem as raízes nessa força criadora, emanam daí, tá? Então, duas diferenças. No caso, então, de Freud, o inconsciente é uma espécie de lata de lixo da vida psíquica, ao passo que na configuração do delineamento que nos faz Jung, existe a luz. Né? Aí habita a luz, no inconsciente habita a luz da qual pode emanar toda a criação, tudo aquilo que há de mais produtivo nas nossas realizações. A arte nos dá essa possibilidade de religamento com as forças ancestrais, com o nosso centro, com o nosso eixo, com a nossa meta, com o centro da nossa psique, com os nossos arquétipos primeiros. Então, ela acelera o processo de individuação, que segundo Jung, o processo de individuação é o processo de totalização psíquica, que é uma totalização muito difícil da gente conseguir. É o processo de maturidade psíquica, do casamento entre todas as tensões que nos habitam. Entre luz e sombra, masculino e feminino, consciente e inconsciente, assim por diante. Né? Ego e self. Né? Ego e máscara, self e máscara, e assim por diante. Self e persona, né? A máscara para ele chama de persona. A arte acelera o processo de individuação, porque a individuação, a totalização psíquica para a gente é um processo de toda uma vida. Na arte, muitas vezes você vê uma representação que, de maneira imediata, direta, ela já faz essa totalização. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. Então ela faz imediatamente isso, de maneira não mediada. Na nossa jornada cotidiana, quem toma a dianteira? O ego. Por isso que eu te falei que nem sempre a gente vivencia a experiência imediata. O ego quer. O ego deseja. O ego tem urgência. O ego quer agora. Eu quero agora. Bem, mas o self, o meu arquétipo de centro, sabe que isso não vai ser bom para você agora. Ele tem uma perspectiva de longo prazo, você vai ter que esperar. Você vai ter que crescer, você vai ter que lutar para isso, você vai ter que descer ao inferno para renascer, você vai ter que fazer muitas coisas, mas o ego quer agora. O ego é uma entidade volitiva, ele quer assumir o controle, ele é volitivo, é uma entidade volitiva, ou seja, ele tem vontades, ele é uma entidade desejante, ele tem desejos, ele tem urgência. Agora, o ritual busca o sagrado, né? A arte busca o sagrado. E, portanto, ela dá um basta no ego e fala, desapega, faça a sua aliança com o centro e tenha uma perspectiva de longo prazo. Sem essa aliança, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então, o ritual, o sagrado, a arte nos devolve ao centro da vida e param com essas nossas urgências egóicas. Temperam essas nossas urgências egóicas. Bom, uma figura que mostra o centro, que apreende o centro diretamente na arte, nos rituais, é a figura da mandala. Nós começamos com uma mandala hoje. Nós formamos uma roda. Tá? Então, a mandala é uma figura que representa o centro. Mandala é aquela roda, né? Que representa a totalização. Normalmente, ela representa a quadratura do círculo, né? Um quadrado com um círculo dentro, que é a perfeição, a totalidade, a totalização e a apreensão do nosso centro. Então,
Blake, que foi um grande escritor inglês, né, britânico, ele era também pintor, poucos sabem disso. E essa é uma pintura dele que chama Europe, a Prophecy, the Ancient Days, né? Europa, uma profecia, os dias antigos, né? A ancestralidade. E aí você tem a figura divina dentro de uma mandala, Deus está dentro de uma mandala, o divino é representado, então você vê imediatamente o self é representado como self. A nossa Imago Dei é vista imediatamente, de uma maneira direta pela arte, como uma mandala, como o nosso centro divino, a Imago Dei. A Imago Dei e o Deus extramundano também. Deus extramundano, que vocês veem que ele está aqui, sim, com o passo na mão, ameaçando delinear ou prenunciando o delineamento de uma segunda mandala, que vai ser a esfera terrestre. E aqui nós vamos ter o casamento dos opostos, o celestial e o terrestre, o divino e o humano, o self e o ego, céu e terra, self e ego, consciente e inconsciente profundo, o consciente superficial embaixo, o inconsciente profundo em cima. E segundo Jung, para a totalização psíquica, a individuação, é necessário sempre aquilo que chama de coniunctio oppositorum, em latim, núpcias alquímicas, casamento dos opostos, que no Oriente vai ser o yin e yang. Você não tem tal sem atenção, é harmonia de desarmonia, harmonia na desarmonia, consonância na dissonância. Outra vez, muito difícil da gente conseguir. Daí a regra. Nós temos que alcançar o desapego do ego e fazer aliança com o self. Estabelecer essa aliança, ou reencontrar essa aliança. Sair da dimensão egóica, pura, para uma dimensão integrada à totalidade. Sem isso não há possibilidade de maturação, de maturidade. O William Blake escreveu muitos poemas, eu não sei se vocês leram a obra dele, um deles era o The Lamb, o Cordeiro, The Lamb, e The Tiger, né, o Tigre, e os dois são representações do Cristo. Cristo é o Cordeiro, é o bonzinho, né, é o luminoso, e é o Tigre, o lado sombrio, animalesco, a fera. É o Deus que cura de um lado e que chega, eu te perdoo, e é aquele que chega com chicote, expulsa os vendilhões do tempo, sai aqui, não sei o que, etc. Né? Então, é uma sugestão desse casamento dos dois lados, luz e sombra, que nós temos dentro. São dois arquétipos que correspondem a dois arquétipos centrais na nossa psique, self e sombra. O tigre, o lado sombrio, né? E o lamb, o lado luminoso. E é interessante que ele escreveu também uma série de poemas chamados The Marriage of Heaven and Hell, o casamento do céu e do inferno. Outra vez, do self e da sombra, do demoninho que existe na gente e do divino que existe na gente. E aqui ele fez também uma pintura, o casamento entre os dois. Então tem as chamas aqui infernais, embaixo, uma cena do inferno, do pecado, etc., e as esferas celestiais. Então ele escrevia e pintava, realizando esse casamento dos opostos. Então, ritualisticamente, a obra de William Blake também resgata o sagrado dessa maneira, realizando o casamento dos opostos. René Magritte, também surrealista, ele celebrou também este casamento dos opostos em muitas de suas obras, ritualisticamente, e nesses dias titânicos, dia dos titãs, vocês veem aí uma figura que é ao mesmo tempo masculino e feminino, ânima e ânimos, o casamento de dois arquétipos, o arquétipo masculino e o arquétipo do feminino, e luz e sombra outra vez, tá? Self e sombra outra vez. Magritte outra vez, Discovery, a descoberta,
Aí nós temos uma figura que é o feminino e uma árvore ao mesmo tempo. O casamento entre o humano e o não humano, o humano e o cósmico, o humano e a natureza, o racional e o irracional, o reino animal e o reino vegetal. Segundo Jung, o nosso inconsciente ele é simbolizado pela figura da água, onde todas as coisas flutuam em suspensão, porque no inconsciente não há nem dentro nem fora, nem aquém nem além, nem aqui nem ali, nem eu nem tu, nem eu nem ele. Tudo flutua em suspensão, a gente é tudo isso ao mesmo tempo no nosso inconsciente. Não há nem frente nem trás. Como nessa obra do Magritte. Magritte, aqui vocês veem que o céu integrado à figura humana, outra vez. Tá? Então, há um casamento entre céu e terra, entre o divino e o humano, entre o cósmico e o humano. E da Human Condition, aqui vocês veem que tem a figura da água, que é a figura por excelência do inconsciente, mas ela é tela e realidade ao mesmo tempo. É dentro e fora, as duas coisas em suspensão. É uma janela para fora e ao mesmo tempo uma tela, uma representação. Ficção e realidade, arte e não arte, dentro e fora. Tudo se casando. Porque o self é definido de várias maneiras por Jung. Né? O Jung ele tem um método que é definido bem nesse livro que a gente falou, introdutório, no Homem e seus Símbolos, que é de apresentar um conceito, não de uma maneira assim cartesiana, muito bem delineada, muito bem especificada e unilateral. Ele vai percorrendo, ele diz, uma ideia em espiral, até que uma verdade maior emerja. Então o conceito ele vai apresentando inúmeras caras, inúmeras faces. Na obra dele, o conceito de self vai apresentando pequenas dimensões e grandes dimensões em lances, em voos diferentes, em sobrevoos diferentes, que essa espiral do mundo vai fornecendo. E uma das... É o mesmo trabalho de entendimento do símbolo. É o mesmo trabalho. E o símbolo é a expressão por excelência dos arquétipos e da vida inconsciente mais profunda. Tá? Ele pode representar de maneira imediata, não o símbolo, não mediada. Tá? Então, outra vez, respondendo a outra pergunta, nem sempre a gente fala em símbolos. O símbolo traduz de maneira imediata. O não símbolo, não. A linguagem cotidiana, não necessariamente. Mas a linguagem simbólica, sim. Então, o self é ao mesmo tempo o teu centro, ele é ao mesmo tempo a origem, ele é ao mesmo tempo ao fim, ele é ao mesmo tempo a trajetória. Ele é ao mesmo tempo o centro da psique como um todo, e ele é ao mesmo tempo um arquétipo que se contrapõe a outro arquétipo, o da sombra. Entendeu? Ele é ao mesmo tempo o centro da psique e o arquétipo que se contrapõe. Não só a sombra, mas também ele se contrapõe à persona, à máscara que a gente veste. Eu sou professor aqui, ou palestrante aqui, eu sou amante em outro lugar, eu sou amiga em outro lugar, eu sou profissional de uma coisa em um outro lugar, ou profissional de outro em outro, então eu tenho várias máscaras também, que não são máscaras no sentido negativo, são coisas que a gente tem que fazer para adequação social. Né? Para adequação social você precisa revelar certos aspectos e ocultar outros, às vezes mostrar uma dimensão que seja necessária à interação naquele momento. Tá certo? Então o céu tem essa dupla dimensão, ele é tanto o centro da psique como um todo, como ele é um arquétipo entre outros arquétipos. Tá? E nisso ele vai fazer a contraposição com outros arquétipos por vezes, a oposição mesmo com outros arquétipos por vezes. Então, quando ele é luz, ele não é sombra. Quando ele é luz, ele não é máscara. Tá? Mas ele é, ao mesmo tempo, tudo isso ao mesmo tempo, porque ele é o centro que rege e regula a relação entre todos eles. Deu para entender? Então, o método dele que é interessante, sobrevoar em espiral, e não definir em caixinhas, que é outra diferença com Freud, que era bem cientificista, né?
Então, muitos psicólogos freudianos falam, o Jung não tem um método. Não, ele tem outro método, tá? Que não é o método a que se está habituado, que é esse método mais de separar as coisas em caixas de maneira bem inequívoca. Aí não, ele vai revelando diferentes nuances e diferentes faces a cada sobrevoo, a cada desvelamento, a cada revelação. Tá claro? Como eu falei bastante de teatro, eu gostaria de fazer, como minha tese de doutorado se voltou para o teatro em particular, eu queria fazer uma referência ao Nelson Rodrigues, que o Nelson Rodrigues, na obra dele, tem algumas peças que são chamadas de peças míticas, e mesmo as outras que não são chamadas de peças míticas, são cheias de arquétipos vivos. Como eu falei para vocês, os arquétipos são matrizes, eles não têm forma. Eles são formas sem conteúdo, Jung diz. São formas sem conteúdo. Eu vou dando conteúdo aos poucos a ela, né? Mas se eu tornar essas formas conteúdos, se eu der substância, se eu materializar, essas formas elas já não são mais arquétipos, porque o arquétipo é possibilidade de ser, é abertura. Se eu fechar, já não é mais arquétipo, o arquétipo tem que ser abertura. Agora, a arte muitas vezes concretiza arquétipos. Então, Nelson Rodrigues muitas vezes concretizou arquétipos simbolicamente. Então, por exemplo, quando o pai mata a filha, tá? Então ele está vivenciando a sombra está aparecendo na concretizada, tá? O filho dorme com a mãe, ânima e ânimo se casam, tá? Se conciliam, irmã dorme com o irmão, ânima e ânimo se reconciliando também. E em muitas partes, o Nelson se devolve à cena original, ao tempo primordial. Então, por exemplo, no álbum de família, aparece uma primeira foto do álbum de família, antes de aparecer a cena, e a rubrica da peça diz: 1º de janeiro de 1900, primeiro dia do primeiro mês do ano 0. E tudo na cena, você vê que é uma coisa que os personagens têm nomes bíblicos, então é devolvido a primeira cena aos Gênesis, à Bíblia, à Torá, aos primórdios da nossa civilização. Tem peças como Anjo Negro, em que o tempo parou de existir. Anjo Negro, Senhora dos Afogados, o tempo parou de existir, o tempo não flui. São os mesmos dias, as mesmas horas, a mesma noite, os mesmos gritos, a mesma cama desarrumada. Porque nós estamos no tempo arquê, no tempo das origens, no tempo dos arquétipos, no tempo da possibilidade. Por isso que ele falava, meu teatro não é moral ou imoral. Teve gente que, ele falou que uma vez, numa peça dele, num ensaio dele chamado Teatro Desagradável, ele diz: teve gente que, numa peça minha, atirou no palco vazio, atiraram no meu texto e me chamaram de tarado. Minhas peças não são nem morais nem imorais, porque elas estão num tempo que não é nem moral. Minhas peças têm um odor de parto, algo de uterino. Então, são peças que estão na origem das coisas ainda. As coisas ainda não aconteceram. Nós estamos num tempo arquê, na possibilidade de ser. Então não existe nem moral nem imoral ainda. Não começou a história, não começou a ética, não começou a moral ainda. Nós estamos num tempo pré-moral. É bem interessante isso. Eu gostaria de fechar essa exposição através de um textinho aqui. Abriu a porta que dava para o jardim. Contemplou e se diluiu no azul cristalino do céu. Inalou e se embebeu de ar, vida, espírito, pneuma. O sol, mandala em ouro, abrasava com todos os tesouros vitais e fatais que fascinam a vida humana. Alucinam. Acompanhou a linha melódica do canto dos sabiás, bentivis, o revoo de aves e gritos das maritacas. Evocou e invocou os mistérios da vida e da morte. Voltada para o norte, imaginou o nascente e o poente,
Onde o sol se deita, um dia ela também se abandonaria. Pó, cinzas. Sonhou com a terra umedecida em argila. Ao sopro do vento, catavento, abava-vento e sotavento, ganhou vida e se fez nova Eva, mulher renascida, agora bela adormecida. Quando despertou, viu que nas mãos havia uma pluma, prenúncio de asas, olhou pela janela. No voo da gaivota, anteviu a fênix que seria um dia, e teve a certeza de que um dia voaria. Então eu espero que os rituais para nós sejam essa celebração e esperança de eternidade, e que eles nos permitam, desse nosso pó egóico, alçar o voo de fênix, né? Fênix que busca o infinito. Se o cachorro deixar, nós vamos ter uma coisa aqui. Essa é a oração de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, só Deus salva. Que nada nos perturbe, repetindo sempre, sem parar, nada te turbe, nada te espante, só Deus salva. Que nada Deus tiene, nada le falta. Gente, então que nada perturbe a nossa jornada egóica, que nós possamos fazer a aliança, que essa mandala seja a expressão do nosso centro, que essa pluma que ficou na personagem do texto que eu li agora seja a evocação da fênix que existe em cada um de nós, dessa ave que pode voar longe, que pode se renovar, que desce aos infernos e sobe aos céus, que em cinzas ressuscita e se faz chama novamente, que incendeia corações, que traz a beleza, que traz a paixão, que traz o amor, que traz a amizade, que traz a criação, que traz o sagrado. Que a gente possa sempre ritualizar a nossa vida e recuperar nas pequenas coisas o sagrado. Que nada nos turbe, nos perturbe, que nada nos espante, que nós possamos seguir em linha reta em direção ao nosso centro, a nossa imagem Dei, a imagem divina que habita dentro de nós, e a imagem divina extramundo, que habita fora de nós. Eu espero que esse encontro possa ter sido uma fagulha, uma centelha que incendeie os nossos corações e que nós possamos ser multiplicadores, incendiando muitas orações. A paz a todos vocês, a paz a todos os homens, a paz a todos nós, nesse mundo tão difícil, tão árido, tão turbulento,
tão sombrio por vezes, mas hoje nós vimos que é na luz que pode surgir a sombra, e é na sombra que pode surgir a luz. Uma coisa não vive sem a outra, então a sombra não deve nos espantar, ela é caminho, ela é aliança com a luz, com o grande centro irradiador de toda a criação, de toda a beleza. Paz a todos vocês e obrigada.